Querida alma, eu fui enviada até você porque há algo urgente que precisa ser dito. Uma ferida foi aberta em seu coração, e essa dor não é apenas humana. Ela tem raízes espirituais profundas. O amor que te foi arrancado à força não é um acaso, nem uma simples separação como tantas outras. Houve intervenção, e o que os céus me mostram é mais complexo do que você imagina. Eu imploro, ouça essa mensagem até o fim. Cada palavra carrega uma chave. Cada revelação pode te libertar. Não se trata apenas de um desabafo ou conforto. É um aviso celestial que precisa ser compreendido antes que o ciclo se feche. Há forças ao seu redor que agiram silenciosamente, desviando o rumo natural da sua história. Uma conexão verdadeira foi cortada por mãos invisíveis, e você sentiu isso no peito, mesmo sem entender de onde vinha aquele aperto. Tudo parecia estar se alinhando, e de repente, algo rompeu. Mas não foi o tempo, nem a distância, nem a falta de sentimento. Foi algo mais profundo, que agora começa a ser revelado. Esse amor não morreu, ele foi arrancado, e você precisa saber por quê. Os anjos me mostram que essa separação não era para ter acontecido da forma como foi. Havia um laço entre vocês que ainda pulsava, que ainda vibrava na mesma frequência. Mas houve um bloqueio espiritual, uma energia contrária que interferiu. E isso, minha querida, não é incomum em histórias de almas que se reconhecem. Muitas vezes, quando duas almas estão prestes a se unir em algo maior, forças da resistência se levantam para impedir. Foi isso que aconteceu com você. E sabe por que isso aconteceu agora? Porque esse era o momento mais vulnerável para ele e para você. Os dois estavam mais próximos da verdade, da aceitação. Você sentiu isso nos olhares, nas palavras não ditas, nas sincronicidades que aumentaram. Mas alguém, ou algo, sentiu também, e a interferência veio como um corte brusco. E foi aí que a dor começou. Mas o que vou te revelar a seguir pode mudar tudo. Essa separação é mais do que um simples afastamento. É um sinal de que há algo maior sendo disputado nos bastidores espirituais da sua vida. Existe uma guerra silenciosa acontecendo. Uma disputa entre o que é seu por direito e o que querem tirar de você. E esse amor que foi levado está no centro dessa batalha. Os anjos tentaram te mostrar antes, em sonhos, sinais, sensações repentinas de angústia ou alívio. Mas agora eles falam com mais clareza. É hora de despertar. Ele ainda pensa em você. Os pensamentos dele te procuram em silêncio. Mesmo que as palavras digam o contrário, a alma dele continua conectada à sua. Mas ele está sendo influenciado. Há uma sombra ao lado dele. Algo que sussurra dúvidas, que acende medos antigos, que o faz esquecer quem ele é de verdade quando está com você. E não é só uma pessoa. Pode ser uma energia que habita alguém ou uma promessa que ele fez sem entender suas consequências. Você precisa saber que muitas vezes o amor verdadeiro é desafiado por pactos invisíveis, pactos de sangue, votos antigos, juramentos inconscientes que trazemos de outras vidas. Essa conexão de vocês não é nova. Ela vem de outras passagens, outras existências. E o que foi interrompido antes, agora tenta ser concluído. Mas para isso, você precisa estar consciente do que está em jogo. Porque os anjos dizem, ainda há tempo, mas não por muito. Esse amor foi roubado de forma silenciosa. Você não viu, mas sentiu. O afastamento repentino, as atitudes incoerentes, o olhar perdido, tudo isso foi consequência de algo que o tocou no íntimo, que o desviou da clareza que ele estava começando a alcançar. Mas essa interferência não é definitiva. Há uma brecha, uma oportunidade que os anjos estão tentando abrir. E essa mensagem é parte disso. Mas você precisa escolher se vai seguir cega ou desperta. Você pode sentir raiva, decepção, até mesmo culpa, mas nada disso tem raiz verdadeira em você. Essas emoções foram alimentadas por essa força que quis separar vocês. O que houve entre vocês foi real, e é isso que ameaça o que está por trás dessa ruptura. Porque quando o amor é real, ele incomoda o que não vibra na luz, e por isso ele foi atacado. Mas isso não significa que acabou. Isso significa que você precisa lutar do jeito certo. A luta não é contra ele, nem contra a pessoa que surgiu no caminho.
A verdadeira batalha é espiritual. É dentro de você, nos seus pensamentos, nas suas palavras, nas suas orações. Os anjos estão tentando te dizer que agora é o momento de recuperar seu poder, de clamar a verdade, de reivindicar o que foi tirado à força. Porque o universo escuta, mas só responde a quem fala com fé e firmeza. E agora é sua hora de falar. Você já se perguntou por que certos amores deixam marcas que não se apagam? Por quê? Mesmo quando o tempo passa, certas memórias permanecem tão vivas. É porque esse amor não era comum. Ele fazia parte de um propósito maior. E agora você precisa decidir se vai deixar que ele se perca para sempre ou se vai se abrir para a chance de recuperá-lo. Mesmo que isso signifique passar pela dor da verdade. Mas isso não é tudo. Há algo ainda mais profundo acontecendo. Esse homem está confuso. Ele sente, mas não entende. Ele sonha com você, mas acorda cercado de medo. Ele lembra, mas é pressionado a esquecer. E quanto mais você se cala, mais o silêncio dele cresce. O que você precisa saber é que ele ainda está acessível, mas o tempo está correndo. E os anjos me mostram que se você não agir agora, as portas podem se fechar por completo. Essa mensagem chegou no momento exato para evitar isso. Você já foi traída por palavras falsas. Já confiou demais. Já entregou seu coração, esperando reciprocidade, e recebeu desprezo. Mas essa história não é igual às outras. Há algo sagrado entre vocês que foi interrompido à força. E isso precisa ser corrigido. Porque se você deixar isso como está, esse ciclo vai se repetir com outras pessoas. Outros amores serão arrancados. E sua alma continuará sem entender por quê. A mulher que você é não nasceu para viver restos de amor. Não nasceu para receber migalhas de atenção. Você é herdeira de promessas celestiais. E os anjos querem te lembrar disso. Mas para isso, você precisa se posicionar. Não diante dele, mas diante do espiritual. Diante do que te foi roubado. Porque quando você assume sua herança espiritual, o que é seu começa a retornar. E o que não é, se desfaz por si só. Os anjos me mostram que você tem uma luz que incomoda. E por isso tentam te diminuir. Tentam te fazer acreditar que perdeu, que não é suficiente, que nunca mais será amada de verdade. Mas tudo isso é ilusão. Uma ilusão criada para enfraquecer sua voz. Porque a verdade é que você ainda é amada. De uma forma que nem ele sabe explicar. Mas ele precisa se libertar de algo. E você é a única que pode abrir esse caminho. Algo foi dito sobre você que não é verdade. Ele acreditou em mentiras. Foi envenenado por palavras cheias de inveja e medo. E você sentiu essa injustiça na pele. Mas não soube como reagir. A mágoa tomou o lugar da clareza. Mas agora os anjos querem que você enxergue o quadro completo. E perdoe não por ele, mas por você. Porque o perdão desbloqueia a energia que ainda mantém vocês presos a esse sofrimento. Os sinais estão ao seu redor. Coincidências, sonhos, lembranças súbitas, músicas que tocam no momento exato. Nada disso é à toa. O universo está tentando alinhar as peças que foram espalhadas. Mas ele não pode fazer tudo sozinho. Você precisa aceitar o chamado. Precisa se lembrar de quem você é. Porque quando você se reconecta com sua essência, tudo começa a voltar ao lugar, inclusive esse amor. Os anjos dizem que ele será tocado novamente. Algo vai despertar nele. Uma lembrança, um sentimento, uma ausência que se tornará insuportável. E nesse momento, ele vai querer retornar. Mas precisará encontrar espaço. Se você estiver pronta, esse reencontro será abençoado. Mas se estiver magoada demais, ele poderá interpretar isso como recusa e recuar. Por isso, o tempo agora é de cura, de preparo. Você não precisa fazer nada forçado. Não precisa correr atrás, nem implorar. Precisa apenas se alinhar, se abrir, permitir que o que é verdadeiro retorne. Porque se for amor de verdade, ele volta. Mas não volta por acaso. Volta quando o caminho está limpo, quando a alma está pronta para receber, quando o coração não está mais envenenado pela dor. E esse momento está mais próximo do que você imagina. O que você precisa agora é se proteger. Mentalmente, espiritualmente, emocionalmente. Há forças que ainda querem impedir esse retorno. E só a sua firmeza pode selar a proteção necessária. Use sua fé como escudo. Use seu amor como luz.
Porque quando você se fortalece, nada consegue te roubar o que é seu. E esse amor, se ainda te pertence, será devolvido com ainda mais força. Mas só se você estiver inteira. Os anjos me pedem para te dizer que você não está sozinha. Eles têm observado tudo. Cada lágrima, cada silêncio, cada oração engasgada. E é por isso que essa mensagem chegou até você. Porque há ainda um fio de esperança sendo tecido no invisível. E se você chegou até aqui, é porque algo em você ainda acredita, ainda deseja, ainda ama. E esse amor tem poder, muito mais do que você imagina. Se essa mensagem falou com você, então ainda há algo por acontecer. Ainda há um capítulo que não foi escrito. Ainda há uma resposta que precisa ser dada. E talvez, só talvez, essa resposta já esteja vindo em sua direção. Porque quando a alma chama, o universo responde. E o que virá depois disso pode mudar tudo. Querida alma, o que você sente agora não é apenas saudade. É um chamado. Uma intuição que grita dentro do seu peito, dizendo que algo ainda está por acontecer. E está mesmo. O que os anjos me mostram é que o tempo da espera silenciosa está terminando. E mesmo que pareça que tudo está parado, há uma movimentação intensa acontecendo nos bastidores da sua história. Cada peça está sendo colocada no lugar exato para que a verdade encontre um caminho até você. Você precisa saber que nenhuma lágrima sua foi ignorada. Cada momento em que você questionou, cada vez que pensou em desistir, cada noite em que o sono não veio, tudo isso foi visto. E mais do que visto, foi acolhido. Porque quando uma alma como a sua clama com sinceridade, o céu responde. Às vezes com silêncio, às vezes com sinais discretos, mas sempre com um propósito por trás. E você está prestes a entender esse propósito. Muitas vezes, aquilo que te é tirado à força estava sendo guardado para algo maior. Nem tudo que se vai, se perde. Às vezes é necessário que a vida afaste alguém para que ele enxergue com clareza o que estava deixando para trás. E quando essa clareza vem, ela vem com força. Vem com saudade, com consciência, com arrependimento. E esse arrependimento pode ser o início de um recomeço ou o impulso para uma cura profunda em você. A sabedoria dos anjos é simples, mas poderosa. Tudo o que é seu de verdade encontra o caminho de volta. E se esse amor ainda faz parte do seu destino, ele não será esquecido por mais ninguém, nem mesmo por ele. Porque o sentimento verdadeiro é semente divina. Ele não morre, apenas adormece. E está nascendo dentro dele uma inquietação que cresce a cada dia. Uma ausência que se tornou presença constante. E isso é apenas o começo. É natural que em momentos como esse você se pergunte se vale a pena esperar, se ainda existe sentido em continuar acreditando. E é aí que entra o seu maior poder, a fé. Não uma fé cega, mas uma fé sábia. A fé que entende que cada luta tem um propósito, que cada dor vem embalada com uma revelação futura, e que o tempo, por mais cruel que pareça, é apenas um instrumento de lapidação da alma. Você está sendo preparada. Há uma beleza em resistir sem endurecer o coração. Em continuar amando, mesmo sem ter garantias. Isso não é fraqueza. Isso é coragem. Isso é alma madura. E os anjos celebram essa força em você, porque ela está abrindo caminhos que antes estavam bloqueados. A sua perseverança não é em vão. Ela está alimentando um campo de energia que logo trará resultados visíveis. Você vai ver sinais claros disso. Se em algum momento você sentir que essa mensagem te abraçou por dentro, que te disse aquilo que você não conseguia explicar em palavras, considere deixar um like ou se inscrever aqui. Assim, mais pessoas como você poderão receber essas mensagens de luz que tocam onde a alma mais precisa. Compartilhar essa mensagem pode ser um gesto de amor para alguém que está vivendo algo semelhante. Os anjos também me pedem que, se você sentir no coração, clique no botão "Valeu demais". Esse gesto singelo é como uma semente de luz plantada no espiritual, que permite que mais mensagens como essa cheguem a outras mulheres que precisam ouvir verdades que o mundo esqueceu de dizer. Cada apoio, por menor que pareça, tem um impacto invisível, mas profundo. Você pode ser instrumento disso. Existe uma força que só nasce quando somos arrancadas do que amamos. É uma força silenciosa, que amadurece no meio do luto emocional.
e essa força está crescendo em você. Os anjos querem que você saiba que isso não é o fim, é apenas uma virada de página. O livro da sua vida ainda tem capítulos importantes para serem escritos, e esse amor, mesmo ferido, ainda pode ter um lugar sagrado nessa história. Mas antes disso, você precisa se reconhecer, ver-se além da dor, enxergar-se além da ausência, porque quem você é, de verdade, não foi definido por essa perda. O amor arrancado não te diminui. Pelo contrário, ele revela o quanto você é capaz de sentir, de amar com profundidade, de se doar mesmo sem garantias. E isso, minha querida, é raríssimo. É isso que faz sua alma brilhar no plano espiritual. Há momentos em que o silêncio de alguém fala mais alto do que 1000 palavras. E nesse silêncio, os anjos estão tocando o coração dele. Ele pode não admitir, pode se esconder atrás de desculpas, de rotinas, de relacionamentos vazios, mas a verdade está pulsando dentro dele. E o que pulsa com verdade, cedo ou tarde, rompe todas as barreiras. O que vai acontecer em breve será uma resposta direta à energia que você está vibrando agora. Por isso, cuide do que você sente. Limpe seu campo com pensamentos de amor, de misericórdia, de compaixão. Deixe a mágoa ir embora aos poucos. Não porque ele mereça o seu perdão, mas porque você merece sua paz. Os anjos te guiam para um novo tempo, não para apagar o passado, mas para ressignificá-lo. Tudo aquilo que machucou, em breve, será o alicerce do seu fortalecimento interior. Nada que foi real se desfaz completamente. Se ele te amou de verdade, esse amor ainda está lá. E se ele não voltar, é porque outro caminho, mais iluminado, está sendo preparado para você. Um caminho onde o amor não será arrancado à força, mas oferecido com mãos firmes e coração limpo. Os anjos têm planos para você, mas precisam que você esteja desperta para recebê-los. E você está quase pronta. Não deixe que o tempo roube a sua esperança. Nem permita que a dor endureça o seu olhar. Continue sensível, mesmo em meio ao caos, porque a sensibilidade é a linguagem da alma. E a sua alma está mais viva do que nunca. Ela está clamando por sentido, por justiça espiritual, por respostas. E elas estão vindo. Acredite. Cada oração que você fez em silêncio está encontrando eco na eternidade. Essa pausa, essa distância, esse vazio, tudo isso tem um motivo. E ele vai se revelar. Você vai entender o porquê de cada não, de cada partida, de cada decepção. Porque toda perda esconde uma instrução, e todo recomeço precisa de um espaço livre para florescer. O que os anjos te pedem agora é: confie, mesmo que não veja o caminho, mesmo que ainda doa. Confie, você está sendo guiada com amor. A sua história ainda vai emocionar muita gente. O que parece ser uma página triste agora, será uma virada inspiradora depois. Você vai olhar para trás com orgulho de não ter desistido de si mesma, porque essa luta, ainda que dolorosa, está te transformando na mulher que você foi criada para ser. Uma mulher forte, sensível, cheia de luz e digna de um amor que permaneça. Se tudo isso que você leu até aqui ressoou com o que você vive, então essa mensagem foi enviada diretamente para você. Os anjos estão confirmando algo que você já sente. Algo que você tentou ignorar, mas que agora se torna impossível de silenciar. E essa confirmação precisa ser honrada com atitudes, com fé, com entrega, com silêncio, quando necessário, e com firmeza, sempre. Você não está sendo punida, está sendo alinhada. Às vezes é preciso perder algo para descobrir o que realmente tem valor. E talvez essa perda temporária seja justamente o impulso que vai trazer essa pessoa de volta, ou vai abrir espaço para algo infinitamente maior. Mas isso só acontecerá se você não desistir, se continuar firme, se continuar acreditando que o que é seu, de verdade, jamais se perde. Agora, continue ouvindo, continue conectada, porque os anjos ainda têm muito a te dizer, e o que virá a seguir pode ser exatamente o que você precisava ouvir para compreender o próximo passo. Querida alma, enquanto os céus me mostram o caminho que está sendo traçado para você, percebo que estamos nos aproximando de um momento decisivo. Uma revelação está sendo desenhada por mãos invisíveis,
e você está prestes a enxergar o que até aqui parecia confuso. Há algo sendo alinhado no tempo e no espaço, e essa harmonia não será percebida pelos olhos, mas sentida no mais profundo do seu ser. E quando sentir, você saberá. É hora. Os anjos me mostram que o tempo não está contra você, embora às vezes pareça. Ele está trabalhando a seu favor, mesmo que de forma silenciosa. É nesse silêncio que as maiores transformações acontecem. A dor que você sente agora está sendo lapidada, não para ser esquecida, mas para ser transformada em sabedoria, porque a mulher que você está se tornando está nascendo dessa dor que quase te fez desistir, mas que agora está moldando a sua fortaleza. Você já chegou mais longe do que imagina. Já venceu noites que pareciam eternas, já enfrentou vazios que ninguém entendeu. Mas os anjos viram. Eles acompanharam cada batida do seu coração ferido, cada passo dado mesmo quando tudo em você queria parar. E é por isso que essa mensagem foi escrita, para te lembrar que o céu jamais abandona uma alma corajosa. E você, minha querida, tem sido mais corajosa do que sabe. É impressionante como os caminhos se cruzam quando o coração está pronto. Às vezes, uma mensagem como essa chega no instante exato, como se fosse uma resposta direta para algo que você pensou hoje ou sentiu ontem à noite. Isso não é por acaso. Isso é sinal de que os anjos estão atuando. E se você chegou até aqui, é porque sua alma pediu por clareza, por direcionamento, por confirmação. E agora, ela começa a receber. É natural que seu coração ainda se pergunte: será que ele vai voltar? Será que ainda pensa em mim? Mas o verdadeiro segredo está em outra pergunta. Quando ele voltar, você ainda estará no mesmo lugar emocional? Porque tudo está mudando. Você está mudando. E esse reencontro, se for para acontecer, precisa acontecer entre duas versões mais verdadeiras de vocês. O amor não pode ser retorno ao que feriu, mas avanço ao que cura. Se você conseguir olhar para tudo isso com compaixão, até mesmo os erros dele ganharão outro significado. Não para serem aceitos sem reflexão, mas para serem compreendidos sob a ótica da alma. Há dores que fazem as pessoas se afastarem do que mais querem. Há traumas que falam mais alto que o amor. E quando essas dores forem curadas, os caminhos se abrirão naturalmente, sem resistência, sem cobrança, apenas com verdade. Você está sendo chamada a não mais viver na expectativa, mas na consciência. A consciência de que o que é verdadeiro resiste, atravessa tempestades e retorna com mais clareza. E se ele for seu, voltará com olhos diferentes, palavras novas, atitudes reais. Mas se não for, você não perderá nada, porque o que não se alinha com a luz não tem mais lugar na sua nova realidade. Isso, minha amada, também é proteção divina. Abrace quem você é agora. Essa mulher que sobreviveu ao corte, que permaneceu de pé mesmo quando tudo desmoronava ao redor. Essa mulher que soube amar com pureza, mesmo sem garantias. O céu reconhece sua entrega. E agora, começa a te entregar de volta. Não como troco, mas como resposta. Tudo aquilo que você deu com o coração voltará multiplicado, ainda que por outras mãos, por outros caminhos. Se essa mensagem encontrou um eco em sua alma, considere com carinho deixar um like ou compartilhar com alguém que também esteja vivendo esse momento delicado. Às vezes, o que você sente pode ser exatamente o que outra mulher ao seu lado está enfrentando em silêncio. E a sua coragem de espalhar essa luz pode ser o consolo que ela tanto precisava. Uma corrente de cura começa com pequenos gestos. Os anjos também me mostram que essa pessoa, aquela que você ainda sente, está passando por algo. Um ciclo está se encerrando para ele também, embora ele ainda não compreenda. Há dúvidas que o cercam, há sombras que o confundem, mas algo dentro dele, algo que é seu, ainda o toca. Pode ser que ele esteja resistindo, pode ser que tenha até tentado te substituir, mas a alma reconhece o que é único. E esse reconhecimento é inevitável. Não alimente culpa por ter amado tanto, nem vergonha por ainda sentir algo. O amor não é fraqueza, é força espiritual, é coragem da alma. E você, mesmo ferida, continua amando de uma forma que muitos não entendem. E está tudo bem.
Você não precisa se justificar. O céu entende. O céu valida. E o céu prepara o que é seu, desde que você se permita permanecer fiel à sua essência. Lembre-se, ninguém perde aquilo que nunca foi embora de verdade. Há conexões que apenas dormem. E o tempo, esse jardineiro silencioso, rega as sementes invisíveis com a paciência da eternidade. Você não precisa forçar nada. Apenas cuidar do seu campo interno. Porque quando tudo estiver preparado, o que tiver que florescer, florescerá. E será belo. E será claro. E será leve. Cada passo dado agora deve ser com consciência. Os anjos pedem que você pare de esperar passivamente e comece a vibrar ativamente. Em vez de perguntar, quando ele volta, pergunte, como posso me tornar mais forte para quando ele voltar? Ou melhor ainda, como posso ser completa mesmo se ele não voltar? Esse é o verdadeiro salto espiritual. E você está pronta para isso, mesmo que ainda não saiba. Tudo o que te fez chorar vai se transformar em força silenciosa. Os dias em que você se sentiu esquecida foram, na verdade, dias em que o céu te moldava no oculto. E agora essa luz está prestes a aparecer. Talvez não da forma que você imaginava, mas de um jeito que fará você agradecer por não ter desistido. A tempestade está passando. E no silêncio que vem depois dela, o amor verdadeiro poderá enfim florescer. Você já percebeu que tem uma sabedoria que não está nos livros? Que há uma voz dentro de você que sempre soube, mesmo quando tudo dizia o contrário? Essa voz é sua conexão com o espiritual, e ela tem tentado te guiar o tempo todo. Agora é hora de confiar nela, de seguir essa intuição que insiste em te lembrar que algo ainda vai acontecer, algo maior, algo que valerá a cada segundo de espera. Os anjos estão mexendo em situações escondidas, há conversas sendo preparadas, encontros sendo desenhados, movimentos sutis que, quando acontecerem, parecerão casuais, mas não são. Nada mais será por acaso. Tudo começará a se encaixar, como se o tempo finalmente decidisse te dar as respostas que você tanto pediu. E quando isso começar a acontecer, você lembrará dessa mensagem e saberá que tudo fazia parte. Acredite, o que você está vivendo agora é apenas um trecho da estrada. E por mais que esse trecho seja árido, frio, solitário, ele é necessário, porque é nesse solo duro que as raízes mais fortes se formam. É nessa fase que você descobre sua verdade, sua grandeza, sua essência, e quando você se reconhecer completamente, nem mesmo o amor que te foi tirado terá o poder de te desestabilizar. Talvez você ainda sinta que há algo preso no peito, uma vontade de entender, de ouvir uma última palavra, de ter um encerramento justo. Mas o que os anjos te dizem é, às vezes, o fechamento não vem com palavras. Ele vem com paz. Ele vem com a certeza de que você fez tudo o que podia, de que sua parte foi feita com amor. E essa certeza é libertadora. Mesmo que ele não diga nada, mesmo que o reencontro demore ou não venha como você deseja, você já começou a vencer. Porque agora, você sabe quem é. E isso ninguém pode te tirar. O amor pode ir e vir, mas a mulher que você se tornou, ao atravessar essa dor, essa permanecerá. E ela será o farol que atrairá o que é realmente seu. Tudo que você sentiu foi real. E por ter sido real, deixou marcas, mas também sementes. Sementes que um dia florescerão em um jardim que será só seu. Um jardim de amor sem medo, de trocas honestas, de presença verdadeira. E nesse jardim, tudo será diferente. Porque você já será outra. Você terá se transformado. E essa transformação será visível para todos, inclusive para ele. Então, se ainda há algo pulsando aí dentro, se você ainda sente que essa história não chegou ao fim, prepare-se. Porque quando os ventos da verdade soprarem, nada ficará escondido. E o que tiver que retornar, retornará com força, com clareza, com propósito. Mas antes disso, você precisará decidir se está pronta para abrir a porta. Querida alma, chegamos ao momento onde as palavras cessam, mas a energia da verdade permanece vibrando entre nós. O que foi dito aqui não veio por acaso. Cada frase foi guiada por um chamado mais alto, destinado a tocar o seu coração exatamente como precisava ser tocado. Se você sentiu algo, mesmo que em silêncio, saiba que essa emoção foi a confirmação de que essa mensagem era sim para você. O céu está em festa por cada mulher que, como você,
Escolhe continuar mesmo em meio às perdas. Não há honra maior do que a de uma alma que permanece com o coração aberto depois de ter sido ferida. E é isso que você tem feito. Você permaneceu. Você escutou. E agora está pronta para dar o próximo passo, aquele que não depende de ninguém além de você. Você é a resposta de tantas perguntas que o universo já ouviu. Você é a cura de uma história que parecia ter fim. E por mais que algumas portas tenham se fechado, é a sua fé que agora abre janelas. A sua força não está em ter vencido sem dor, mas em ter escolhido não se render mesmo sangrando por dentro. E essa força vai te levar mais longe do que você imagina. Eu vejo luz ao seu redor. Não uma luz que brilha para mostrar perfeição, mas uma luz que revela verdade, integridade, amor. É com essa luz que você vai atrair o que é seu. E se esse amor que você perdeu tiver mesmo o seu nome gravado nas entrelinhas do destino, ele encontrará o caminho de volta. Mas dessa vez, encontrará uma mulher inteira esperando por ele. Talvez hoje o que você mais precise não seja de respostas, mas de paz. A paz que nasce da entrega. A paz que floresce quando você entende que já fez tudo o que estava ao seu alcance. A paz que segura sua mão quando o mundo parece querer te soltar. E essa paz está vindo. Ela está mais próxima do que nunca. Confie no que você sente agora. Se essa mensagem chegou ao seu coração, escreva nos comentários. Eu sou forte o suficiente para florescer mesmo depois da perda. Essa frase será sua afirmação de força, de renascimento e de confiança no plano maior. Ela será um sinal para o universo de que você entendeu a lição e de que está pronta para receber o novo com amor. E para selar essa energia, escolha com o coração e escreva também o número 1717. Esse número carrega a vibração da superação, da autovalorização e do despertar espiritual. Ele representa o seu momento de transição para uma nova versão de si mesma, onde o amor próprio não depende mais de ninguém, mas transborda de dentro de você. Se essa mensagem tocou sua alma, se você sentiu que ela falou com você de maneira única, lembre-se de se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. Isso garante que você continue recebendo mensagens como essa, sempre que o céu tiver algo importante a te dizer. E mais que isso, você estará ajudando a espalhar luz a outras mulheres, que, assim como você, merecem ser lembradas da sua força. Compartilhe essa mensagem com alguém que esteja precisando ouvir uma palavra de verdade. Talvez, sem saber, você esteja sendo o instrumento de cura de outra alma. E se quiser apoiar para que mais mensagens como essa continuem sendo produzidas, sinta-se à vontade para clicar em Valeu demais. Esse gesto simples carrega um impacto profundo na continuidade desse trabalho de luz. Você chegou até aqui, e isso já é uma vitória. Quantas vezes a dor tentou te calar? Quantas vezes a solidão tentou te convencer de que ninguém via o seu esforço? Mas agora você sabe. O céu sempre viu. Os anjos sempre ouviram. E hoje você foi respondida. Não com promessas vazias, mas com verdade. Uma verdade que toca, que cura, que transforma. Cada detalhe da sua história importa. Cada memória, cada perda, cada amor. Tudo faz parte de um grande plano que ainda está sendo escrito. Você não está à margem do destino. Você é o centro dele. A sua existência é necessária e a sua história é sagrada. Não permita que ninguém te convença do contrário. Nem mesmo você mesma, nos dias de dúvida. Os anjos me dizem que a mulher que você está se tornando é a resposta das orações de outras gerações. Suas ancestrais, suas raízes, sua força silenciosa, tudo culmina em quem você é agora. Uma mulher que, mesmo tendo perdido, não perdeu a capacidade de acreditar. Uma mulher que, mesmo tendo sido deixada, não deixou de amar. E o amor que habita você não precisa de autorização para existir. Ele é real, ele é puro, ele é seu. Carregue-o com orgulho. Honre cada parte de si que não se deixou endurecer. Essa sensibilidade que tantos criticam é, na verdade, a sua arma mais poderosa. É com ela que você vê o que outros ignoram.
É com ela que você sente antes mesmo de saber. Você é digna de ser amada com profundidade, com presença, com lealdade. E o amor que um dia foi arrancado à força, ou será restaurado em luz, ou será substituído por algo muito mais alinhado ao que você merece. Mas nenhuma dessas possibilidades acontecerá sem a sua permissão. E você agora tem poder para decidir o que entra e o que sai da sua vida. Há uma presença ao seu lado agora, uma energia suave que te envolve. É como se o céu estivesse te abraçando depois de tanto silêncio. E está mesmo. Esse abraço invisível é a resposta à sua entrega, ao seu coração que, mesmo partido, continua batendo cheio de esperança. Você é uma guerreira da luz, e o mundo precisa de você inteira. Se por algum motivo você pensou em desistir nos últimos dias, saiba que o fato de estar aqui é prova de que você não foi esquecida. Essa mensagem veio como um sopro divino, um lembrete de que sua vida ainda tem muito a entregar e que você não chegou até aqui à toa. Existe algo lindo sendo preparado nos bastidores, algo que vai surpreender até mesmo você. Permita-se viver o novo sem medo. Solte as amarras da dúvida. Liberte-se da necessidade de entender tudo agora. Algumas respostas só chegam quando o coração está pronto para recebê-las. E o seu está se abrindo. O seu tempo de reconstrução chegou. E dessa vez, você vai construir com mais amor, mais sabedoria e mais verdade. Que esse momento marque um renascimento. Que daqui em diante você caminhe com mais leveza, com mais certeza de quem é. Que cada passo seu seja guiado pela fé, sustentado pela gratidão e iluminado pelo amor próprio. E que o céu continue sussurrando ao seu coração que você é suficiente, amada, amparada, sempre. Obrigado por escutar essa mensagem com a alma aberta. Que ela continue ressoando em você pelos próximos dias. Volte sempre que precisar. Aqui é um espaço de luz, e você tem lugar garantido nessa energia. Que sua noite seja tranquila, que seus sonhos sejam guiados e que sua jornada seja abençoada com milagres suaves e duradouros. Nos encontraremos novamente quando o céu tiver algo novo a te revelar, e quando esse dia chegar, você saberá. Até lá, permaneça firme, porque o que está chegando é maior do que tudo que você viveu até agora.